Qual é o assunto de O hoje? assunto é o seguinte, muitos ouvintes, mais de 10 ouvintes, pediram pra gente falar de portabilidade de crédito. O que acontece, Emílio? As taxas de juros estão caindo. Sim. Taxa de juros. Estava 14, acima de 14 em 2015, agora está 4,5. Foi decidida nessa quarta-feira. Aí, o afegão médio pegou um financiamento em 2014, 2015. Aí ele vai ver o financiamento, mesmo a taxa do financiamento imobiliário era 10, 11, 12, dependendo do ano que ele pegou. E agora, a Caixa, por exemplo, está em 6,5. O Banco do Brasil, 7,4. O Itaú, 7,45. O Bradesco, 7,3. E o Santander, 7,99. São as principais, os 5 principais bancos. Aí o cara fala, poxa, eu tô pagando mais do que deveria. Porque normalmente o cara, quando fecha... Por exemplo, eu Fecha comprei um 30 apartamento, anos. 30 anos. 30 anos. Aqueles 10%, ele tá lá na... Tá lá, tá no contrato. Só Tá. que existe, pouca gente sabe, os bancos não falam muito, que é a portabilidade de crédito. É que nem celular. Você tá chateado com a sua operadora, você manda pastar e vai para outra. A portabilidade de crédito funciona da seguinte forma. Você, afegão médio, que tem uma dívida, pode ser financiamento de carro, imobiliário, do que for, você chega no seu banco e pede o extrato da dívida. Você fala pro seu gerente, eu quero o extrato da dívida, ou tira digitalmente. Aí com o extrato da dívida, você vai em outro banco. Então você tá devendo do banco A e vai lá no banco B. Fala, olha, vocês conseguem refinanciar? Vocês conseguem uma condição melhor? Eu quero fazer a portabilidade. Se você tiver uma condição melhor, você volta no banco e fala, ó, eu tenho uma condição melhor. Negociando a dívida, né? E aí o banco de origem tem direito de cobrir a oferta. Tá. Cobrir a oferta. Se ele tem 5 dias úteis para fazer isso. Se ele não cobrir, o próprio banco novo renegocia automaticamente com o banco antigo e você fica devendo isso. A única coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte, pela regra da portabilidade, não pode aumentar prazo e não pode aumentar parcela. Só que eles têm um negócio que chama custos de documentação, que é para levantar a sua ficha, para ver se você rende, não sei o que lá. E também Serasa, essas coisas. Então, às vezes o custo... Geralmente, quando ainda falta um bom tempo, o custo de documentação se paga facilmente pela redução, mas tem que olhar isso. Então, a portabilidade de crédito é importante. Então, tá pegando taxas de 2014, por exemplo, era 11%. Hoje tem banco a 6,5%, vai dar uma baita diferença. Porra, então, isso em 30 anos, bicho. E concorrência. Aí o banco, então você vai lá, pergunta no banco, pede o extrato, vai em outro. Se tiver uma proposta melhor, começa a negociar. Se você já for cliente desses bancos e fala, olha, eu quero renegociar, às vezes você nem precisa ir em outro. Mas é aquela história, né, Emílio? Quando você começa a olhar a concorrência, o gerente fica mais esperto para te dar uma oferta melhor. Então, nunca devemos ser acomodados com instituições financeiras. Sempre isso procurar. que a gente fala do liberalismo Concorrência. econômico, da concorrência, Exatamente. gente. Não consegue entender, porra! Tem que entender, porra! A concorrência tem que existir. Não, e agora tem essas fintechs também, tem um monte de fintechs. A gente tem que ser a favor da concorrência. Claro. Quanto mais competitivo, melhor para todo mundo. Samidana. É o Messi jogando no 15 de Piracicaba, eu já falei pra vocês. Mas, Sami, o importante é que salvou salvou a humanidade. Exatamente. Você sabe disso. Olha só, ele deu uma dica aqui agora. Porque o que acontece? Naquela época que o Brasil era bom, que era pujante, na época do Guga, Eu sei. você lembra aquele Eu vi no caminho do aeroporto. Você lembra aquele Brasil que a gente tinha? Nossa, Você lembra? Super orgulho. Nossa senhora, que Nossa. saudade. Ninguém Vocês acabaram com o país. ninguém Mas tudo roubava. bem, deixa pra lá, porque agora isso já a foi. gente tem que Já sobreviver. passou. A gente Já tem que discutimos sobreviver. essa parte, Isso. agora vamos falar de futuro. Mas veja só, ele deu uma dica aqui, por isso que o cara é bom. Ele deu a dica aqui e a ouvinte, na hora, ouviu e foi fazer, que é a Mariana Pise. Que ele deu uma dica que agora caíram os juros e tem a portabilidade, Do crédito. que é a concorrência, que a gente fala do mundo mais liberal, de não ter aquela coisa do Estado, Oligarquia. aquelas oligarquias enchendo o saco. Aí ela diz o seguinte, a Mariana Pise, ela fala, Sami, escutei você no Pânico hoje. Liguei na hora pro banco para rever meu financiamento imobiliário. Consegui reduzir a taxa de 11,9 para 8,9. Vou economizar R$6.000 por ano. Olha. Muito obrigado.
O que a gente quer? Só um muito obrigado, Sami. Muito obrigado. Parabéns. A mamãe tá orgulhosa. Parabéns. A única coisa que a gente pede é um muito obrigado e pra eles nos ouvirem.